Dando continuação à nossa aula de hoje, né? Quarta-feira, 16 de setembro de 2020, nós temos aula de língua portuguesa e também atividade de história. História junto com educação física e artes. Por quê? Porque é um conteúdo que abrange tanto a história como a educação, como a nossa arte, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos ler o texto com atenção? Então, nós vamos estar estudando sobre a formação cultural da população brasileira, goiana e anapolina também, né, gente? Quando nós falamos da população brasileira, nós estamos falando do Brasil como um todo, certinho? Leia o texto abaixo com bastante atenção. A formação da população brasileira. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São índios, indígenas, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos estes povos, pode-se destacar 3 nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro. Vou até destacar aqui para vocês saberem na hora de responder, tá, gente? Só um momentinho aqui. Deixa eu só pegar meu marca-texto aqui. Ó, peguei o marca-texto. Prestem bem atenção, olha que interessante. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar 3 nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro. Os indígenas, portugueses e africanos. Vamos lá, gente, ó. Indígenas, a tia até destacou aqui, ó. Indígenas, portugueses e africanos. Esses grupos, gente, foram de grande importância para a formação da nossa sociedade e da nossa população. Olha vocês verem que interessante. Durante vários anos, os costumes, as línguas, as crenças e formas diferentes de viver desses 3 povos foram se misturando e formando a base de nossa cultura, da nossa sociedade. Então, gente, o nosso país, ele é uma mistura de 3 raças. Aqui, ó, nós somos a mistura do negro, do índio e do português, tá vendo, gente? Então, isso aqui, ó, o negro, índio e os portugueses, ou seja, a formação do povo brasileiro, da população brasileira, se dá pelos índios, os negros escravos que vieram da África, né, que são os africanos, e os portugueses. Não é isso, gente? Então é muito interessante, gente, por isso que a gente tem que valorizar, respeitar a cultura indígena, os negros que foram essenciais na formação do povo brasileiro e os portugueses que, né, de uma certa forma, nós herdamos os costumes, que a nossa língua, é o principal dela, a nossa língua, a língua portuguesa, né, gente? Né, gente? O povo brasileiro é caracterizado pela miscigenação, pela mistura entre grupos étnicos. A diversidade étnica da população brasileira é resultado de pelo menos 500 anos de história, em que aconteceu a mistura de basicamente 3 grupos que são essenciais. Olha os grupos, os índios, negros e portugueses. Os índios, povos nativos, ou seja, povos que nasceram e cresceram aqui no nosso Brasil, que são nativos, que nasceu, cresceu e a sua origem foi passando de geração para geração. Os brancos, que são portugueses, e os negros, que foram escravos trazidos da África. No número 1, observe a imagem abaixo, em seguida pinte os principais personagens que deram origem à população brasileira. Então, vou até colocar aqui para vocês, ó, esse aqui é o índio. Vocês vão colocar o nome, índio, negros, e portugueses.
portugueses, certo, gente? Pra vocês verem como que é interessante. Certo, gente? Então é isso a nossa atividade de história. Depois, vocês vão pegar a folha e vocês vão estar respondendo. Ache no cronograma, no diagrama abaixo, o nome dos povos que formaram a população brasileira. Então, vocês vão achar muitos negros, alemães, são vários portugueses, como nós vimos lá no texto anterior, né, gente? Não é só os 3 grupos, não, são os povos no geral. Agora, assinale, marque com X a alternativa correta. O nosso estado, Goiás, está localizado em qual região do Brasil? No norte, no sudeste ou na região centro-oeste? B. Vários bairros formam o quê? Uma cidade. O bairro forma, vários bairros formam o quê? Formam uma cidade, né, gente? Vários bairros formam uma cidade. É porque a bateria tá acabando, então o vídeo fica um pouco escuro. Depois vocês vão estar lendo o número 3, número 4 e respondendo número 5, 6, 7, 8, número 9. Tudo com base no que a tia Elisângela acabou de explicar para vocês, tá bom? Ficou um pouquinho escuro o vídeo no final, porque a minha bateria tá acabando. Vou carregar. Estou à disposição de vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus e que Deus abençoe nós com muitas bênçãos, saúde e proteção.